Pois é, pessoal, o cara que quer ensinar o homem perdido a se encontrar tá completamente perdido. Foi isso que eu vi no debate da Globo News. Casarré totalmente perdido. E eu começo por aqui porque a gritaria nas redes sociais foi em torno de uma ideia que eu considero um equívoco, a de que a Globo News não deveria ter dado palco para esse debate. Claro que deveria. Sabe aquele impulso de querer proibir o que a gente não gosta de ouvir? De querer interditar a conversa quando o que vem do outro lado desagrada? Pois é, mas vamos cair na real? Vamos ser honestos? Fingir que metade do país não pensa exatamente como o Juliano Casarré é um desserviço absoluto, é uma cegueira. O silêncio, gente, o silêncio não faz o pensamento retrógrado desaparecer. O silêncio apenas empurra esse pensamento para as sombras, onde ele cresce sem o choque da realidade, sem o filtro do contraditório. O problema aqui não foi o palco. O problema, se a gente quer ser realista, foi a nossa incapacidade de furar essa bolha de desorientação que é coletiva. O Casarré se propõe a ser o farol e a forja para o homem moderno. Ele quer ser o guia. Mas o mapa que ele está usando está completamente borrado, está tão errado que ele está levando as pessoas para o caminho oposto da realidade. O sujeito afirma com a cara mais lavada do mundo que mulheres matam mais do que homens, do que o contrário. É um espetáculo de desinformação e é um delírio porque os números estão a um clique de distância. Google, ChatGPT, Claude, dá para pesquisar. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2024, apenas 4,4% dos homens mortos violentamente no Brasil foram vítimas de mulheres. E olha, vamos prestar atenção nisso. Esses 4,4% incluem qualquer mulher. A desconhecida no latrocínio, a briga de rua, a discussão com a vizinha. Já quando a gente olha para as mulheres no feminicídio, 97,3% das vítimas morreram pelas mãos de um homem. Em 80% dos casos, o assassino era o marido, o namorado, o ex-companheiro. Essa matemática da tragédia é direta. O homem morre na rua, no assalto, na briga de bar. A mulher morre dentro de casa. Ela morre no lugar onde deveria estar segura, vítima de quem ela amava e com quem ela dividia a vida. O Casarré mostrou que não sabe quem mata, não sabe onde mata, não sabe quem morre. E olha, eu juro que eu acredito que ele está genuinamente perdido. E é exatamente por ser esse perdido com convicção que ele se torna tão palatável para milhões de brasileiros. Ele estende a mão para aquele homem que eu chamaria de chucro. Eu não estou dizendo que o sujeito é um monstro. É o homem comum que se sente acuado por um discurso de igualdade que ele não entende e que soa como um ataque pessoal. Esse homem, pessoal, não gosta de ser jogado no mesmo balaio do agressor, e eu acho compreensível. Quando ele ouve termos como machismo estrutural, gente, ele não ouve sociologia, ele entende. Estão dizendo que eu sou um criminoso. Ele veste o escudo da defensiva e para imediatamente de ouvir. Para ele, a gente não está falando com ele, porque ele de fato não matou ninguém, pode ser um pai carinhoso, apoia a mulher que trabalha fora, não dá em cima da colega de trabalho. E é nesse vácuo que o Casarré triunfa, porque ele oferece a validação que esse homem quer. Você não é o problema. E é aqui que a gente precisa decidir se a gente quer mudar esse jogo ou não, porque a gente vai precisar explicar assim, explicar com paciência o que esse homem não entende, e não entende mesmo quando a gente diz 1.500 brasileiras morrem por ano apenas por serem mulheres. Porque eu entendo que essa frase parece abstrata e a dúvida do Casarré sobre isso pode ser legítima, né? Mas se morre só por ser mulher, eu vejo muitos homens repetirem esse mesmo questionamento e talvez a gente precise mesmo mastigar isso para eles. Uma mulher não é assassinada porque o homem odeia o gênero feminino no sentido biológico. Ela é morta porque o parceiro acredita que detém a posse sobre a vida dela. A mulher morre por ser mulher quando o marido acha que ela não tem o direito de ter uma senha no próprio celular. Ela morre porque ele acredita que ela é uma propriedade. Ela morre por ser mulher quando decide terminar um relacionamento e o sujeito não aceita, porque na cabeça dele, uma mulher não tem o direito de dizer não. O não dela é lido como uma insubordinação.
Ela morre porque resolveu usar uma roupa que ele não aprovou, ou porque aceitou um emprego novo e ele se sentiu ameaçado. O que esses homens não entendem é que o feminicídio, e eles precisam entender, o feminicídio é a punição para a mulher que ousa ser dona de si. É a punição por ela ter quebrado a regra invisível de uma engrenagem que diz que ela deve ser submissa. Quando o Casarré ignora isso, ele ignora que o homem bom, o homem bom dele, muitas vezes é aquele que não dá um soco, mas que silencia e asfixia a liberdade da companheira até que ela perca a sua identidade. E isso também é matar uma mulher, de certa forma. E aqui é preciso, eu vou fazer isso, apontar o escorregão do outro lado. Nessa divisão entre o homem bom e o homem mau que o Casarré defende, focando apenas na violência física como um erro de uma minoria, o campo progressista muitas vezes perde a mão na comunicação. No debate, por exemplo, teve um momento que o Casarré fala: não, mas só 1% desses homens são maus e eu sou a favor que eles sejam presos. E a resposta de uma das debatedoras foi: então tem que prender todo mundo. Opa! Nessa hora, o que ecoa na sala de jantar do brasileiro médio é o pânico. O sujeito pensa: viram? Elas acham que somos todos criminosos. Isso não educa, gente. Isso não transforma a estrutura. Pregar para convertido é fácil, gente, mas não muda a nossa realidade. E eu vou falar, falta paciência pedagógica para explicar que o combate ao machismo não é sobre o indivíduo Casarré. Isso foi falado lá. Pouco importa se ele troca fralda ou se o marido, se a mulher dele trabalha fora, não é sobre ele, é sobre uma engrenagem secular. E claro que quando o sujeito leva para o lado pessoal, ele está contribuindo, e eu juro que eu acredito, às vezes sem perceber, justamente com essa estrutura que ele deveria combater, já que ele é um homem bom. O que o Casarré e os, seus alunos não entendem é que o buraco é muito mais embaixo. A violência não é só o sangue no chão, é a violência emocional, é o controle patrimonial de quem acha que o dinheiro é uma ferramenta de tutela. O curso do Casarré só faria sentido se ensinasse os homens a lidar com o fato de que as mulheres não ocupam mais esse lugar de submissão que a nostalgia dele está tentando resgatar. As brasileiras hoje chefiam 51,7% dos lares. E a gente não está falando de mãe solo, a gente está falando de mulheres casadas. Para pensar nisso. As mulheres já são maioria no ensino superior, na pós-graduação, elas já ocupam 34% dos cargos executivos. Isso não é vingança, é a correção de uma desigualdade de séculos. Ao insistir nessa figura do homem bom moldado no passado, o Casarré só aumenta essa desorientação masculina. A nostalgia dele é o sintoma de um medo de um mundo que não gira mais em torno do umbigo masculino. Ele promete devolver um mundo que não existe mais, um mundo no qual as mulheres aceitavam o silenciamento. Nós ocupamos todos esses espaços e não vamos renunciar a eles. Para deixar de ser um homem perdido, a primeira aula do Casarré deveria ser fechar os manuais de conduta masculina e abrir o Anuário de Segurança Pública brasileiro. Já ia ajudar. Sem olhar para os dados e para a realidade, o homem bom continuará sendo apenas um cúmplice silencioso de uma estrutura que agride as mulheres que ele diz amar. A ascensão feminina é uma resposta ao patriarcado, não aos homens individualmente. Se o Casarré quer realmente ser um guia, ele precisa entender que o cenário mudou. Já passou da hora de parar de falar apenas para essa própria bolha e encarar o Brasil real, onde a emancipação das mulheres é um caminho sem volta. E o homem que não aprender a respeitar isso vai continuar exatamente como Juliano Casarré, completamente perdido, porque ele vai continuar se sentindo injustiçado, porque afinal de contas ele é um cara legal, ele é um pai bom, ele é um marido que divide as tarefas em casa, ele respeita as colegas no trabalho, mas ele continua reforçando um discurso, continua dando o suporte, continua sendo alicerce de todas essas ideias que estão ainda aí na sociedade e que deixam a sociedade um lugar muito mais perigoso para as mulheres. Ei, peraí, atenção! Não
enrola ainda pro próximo vídeo não, tá? Por apenas R$15, o Meio Premium te dá acesso imediato ao nosso streaming exclusivo. Imagina só entrevistas inéditas com nomes como José Dirceu, Sérgio Abrantes, Felipe Nunes e uma biblioteca de séries e documentários originais. Mas não para por aí não, tá? Nossas newsletters especiais trazem reportagens que desvendam da política à tecnologia. É o jornalismo que te prepara para entender de verdade os bastidores dos assuntos que movem o Brasil e o mundo, muito além da manchete. Assine o Meio Premium agora.